Opa, e aí? Meu nome é Chine Comenta e mais um vídeo, só que um pouco diferente. Há um bom tempo atrás, ano passado especificamente, eu tava vagando pelo YouTube até que eu encontrei esse vídeo específico aqui, analisando uma série inteira animada de FNAF. Esse vídeo foi postado pelo canal Matheus FNAF, um canal que eu acompanho desde o início dele. E nesse vídeo ele analisava uma antiga série de FNAF que eu assisti antigamente, e eu fiquei muito surpreso porque nem eu mesmo me lembrava dessa série, e eu fiquei muito feliz por me relembrar dela e ver toda a história dela. Só que esse vídeo me fez me lembrar de uma animação antiga que eu também assisti há um bom tempo atrás. FNAF tem várias animações no YouTube, muitas que marcaram muitas pessoas e que fizeram muito sucesso naquele tempo. Só que esse vídeo é focado em uma animação que eu não sei se muita gente conhece, mas eu acho que aqui no Brasil quase ninguém deve conhecer. E essa animação é Special Striker, ou em português Ataque Especial. Essa série foi criada pelo canal The Hot Dogs, um canal focado em animações que são muito boas, por sinal. E o canal dele é muito focado em animações de FNAF, mas o nosso foco é essa aqui, Special Striker, o nosso queridinho do vídeo de hoje. Eu sei que nesse canal eu só falei a história de alguns mascote horrors e nunca de uma animação baseada em um mascote horror, então esse vai ser o primeiro vídeo que vamos fazer isso. O primeiro episódio dessa série lançou dia 18 de novembro de 2017, um bom tempo atrás, e se eu não me engano eu devo ter conhecido essa série em 2019 ou 2020. Só que tinha um problema, eu não entendo inglês, então eu não entendia nada que os personagens falavam, e também não tinha paciência de pesquisar a série legendada na época. Só que por causa desse vídeo do Matheus FNAF que me fez me lembrar dessa série, eu queria fazer muito um vídeo sobre. Eu demorei um tempo pra fazer essa ideia, já que ela ainda estava presa no roteiro, até que agora finalmente estou lançando esse vídeo. Então antes de começar o vídeo, créditos ao canal do Matheus FNAF, porque esse vídeo vai ser inspirado no vídeo dele, créditos do canal do animador, do The Hot Dogs, e por último créditos ao canal de Josué, porque se não fosse o canal dele eu não ia entender nada dessa série, porque ele legendou todos os episódios da série, e eu recomendo muito pra quem não entende inglês como eu. Então acho que é só isso, então deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa e bora sem muita enrolação pro vídeo. Bom, o início dessa história acontece no dia de Ação de Graças, e lá alguns animatronics estão unidos para comemorar o dia, e lá a Chica fala que ela não pode comer o frango, já que acho que tá bem óbvio. Mas então o Fred culpa o Toy Fred que comprou o frango, mas ele só tá dormindo. Só que acontece uma discussão na mesa, então o Foxy corta a cabeça do Bono, o Springtrap fala alguma coisa com a Puppet, mas a Puppet só começa a rir, e o Balloon Boy... é melhor nem falar. Até que no final o Bonnie ele grita pra chamar a atenção do Fred para perguntar por que eles estão colocando comida na mesa se eles são robôs e eles não comem. E essa pergunta acaba bugando o Fred, só que no final só sobra o Fred e o Golden Fred na mesa. Well, I guess it's just me and you, Golden Freddy. E é assim que termina o primeiro episódio dessa querida série. Por enquanto ela começa bem aleatória, mas já já vamos vendo a história se construindo durante o tempo. O segundo episódio é um especial de Natal, com a Chica arrumando as decorações, o Foxy quase tendo seu gancho feito de bengala doce sendo comido e Puppet sendo Puppet. Então o Springtrap fala com a Puppet que a festa tava bem chata, mas Puppet só tá sendo ele mesmo. Mas o Springtrap fala que acha Puppet estranho e ele não gosta nada disso. Então Bonnie vai até o Fred e pergunta onde é que tava o Fredbear, e quando o Fred fala que ele provavelmente... Oh, here he is, breaking my wall. Bom, tem algo que eu tenho que comentar sobre, é que cada episódio dessa série tem um episódio extra, como uma continuação do vídeo mostrando um pouco da história por trás de toda essa série. E esse pequeno episódio começa com o Springtrap sendo preso na sala de serviço depois de ter sido jogado pela Puppet. E lá ele escuta um barulho e atrás dele aparece o Golden Fred que bate nele no final. O próximo episódio é o especial de Ano Novo, e nesse episódio o Fred está aproveitando que ninguém estava lá para atrapalhar ele. Mas é óbvio que isso não ia acontecer. Mas então o Bonnie aparece e fala que ficou feliz pelo Fred ter chamado todo mundo pra lá. Mas o Fred não tinha convidado ninguém pra lá. Até que o Bonnie pergunta onde estava Baby, já que ela tinha ido junto com eles. E no final do episódio, dois Shadows aparecem e eles comentam com alguém sobre o Bonnie e o Time Freddy estarem cientes sobre o desaparecimento dos animatronics. Então os dois Shadows vão embora com uma arma de portais. Tipo, isso virou Rick e Morty agora?
Algo engraçado que eu percebi só agora editando o vídeo é que lá no fundo podemos ver o Ennard, ou seja, o Ennard ele tá ciente sobre o que tá acontecendo. Mas o seu destino não ia ser muito feliz. O quarto episódio é o Dia dos Namorados, e lá o Bonnie comenta para o Fred ser mais gentil e legal com os outros. Mas eles são atrapalhados por batidas na porta, que não era nada de importante, até que de novo os outros aparecem e estragam todo o sossego de Fred. Bom, o resto do vídeo não vai importar muito, então vamos pular logo pro final pra gente não ficar enrolando muito. No final o Ennard aparece e ele vai até os outros para contar algo, mas no final ele é impedido pelos Shadows Fred. E então ele é levado até um local escuro cheio de Shadow Freds e lá alguém comenta se Ennard falou para mais alguém sobre o plano deles. Mas o Ennard se recusa a falar sobre, mas isso não seria uma opção para eles. O quinto episódio agora era focado no dia de São Patrício, onde os animatronics estavam bebendo e se divertindo. Porque o animatronic ficou bêbado, não faço ideia. Mas acontece que durante o episódio, tem uma hora que o Fox ele estava assistindo um episódio de uma robô adolescente, nada legal que eu não vou dar o contexto para você, mas eu já digo uma coisa. Tristemente eu sei o que é. Então o Fred ele nocauteia o Fox e assim ele fala que eles têm que sair de lá. Mas o FBI aparece e assim todo mundo vai embora, deixando só o Bonnie no final. Só que o Fred ele é pego por dois Shadows e a gente descobre que o FBI na verdade era um disfarce dos Shadows. E no final o Shadows comenta sobre o Fox e recebeu uma punição do que ele fez. Então corta para uma cena do Fox acordando e ele vê dois Shadows observando ele. Ele pergunta sobre o que eles estavam fazendo, então eles falam que eles estavam lá para ver a briga. O Fox pergunta que briga e lá aparece a robô, que eu esqueci o nome, com um puta de um machado na mão para destruir o Fox. Então ele dá outro corte para mostrar o Fred, o Bonnie e a Puppet que estavam presos em outra cela, e os dois Shadows conversam falando sobre como eles deveriam ter capturado eles antes. Então os Shadows vão embora para contar pro chefe deles que eles conseguiram prender eles. Então o Bonnie fala que eles têm que fugir de lá de alguma forma e... Isso foi bem rápido, mas ok. E no final o Shadow Bonnie fica bravo com isso. The chief won't like this. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que teve uma melhoria na animação da série. Eu não sei se eu só tô sendo louco ou se realmente melhorou alguma coisa, mas parece que a animação tá um pouco melhor comparada aos outros episódios. E essa foi a mesma coisa que eu percebi enquanto assistia aos outros episódios. O canal do The Hot Dogs realmente começou a melhorar as animações durante o tempo, já que esse cara faz animações incríveis. Às vezes eu gosto de ver alguns canais de animações de FNAF e ver como é que eles eram antigamente pra comparar com hoje em dia, pra ver o quanto eles realmente melhoraram durante esse tempo, e eu acho isso bem legal. O próximo episódio já é a Páscoa, e lá o Toy Fred pergunta do porquê o Fred não comemora a Páscoa na pizzaria dele, e mostra que no final ele botou fogo em toda a pizzaria. Então o Bonnie ele pergunta sobre por que na Páscoa os animais estavam mais agressivos, e também sobre o pessoal novo que tava lá, sendo eles a Magic Melodies, a Phantom Puppet e o Nightmare Puppet, e outros também. O Bonnie pergunta como é que eles vão terminar aquele especial, e o Candy Cadete aparece e fala que normalmente os especiais acabam com alguém arrombando a porta e eles sendo sequestrados no final. Então, no final, aparecem os outros animatronics que aparecem presos, e o Ennard é jogado e pisado pelos Shadows, que fala que graças a ele, eles sabiam onde os outros estavam, mas o Fox atrapalha ele e ele fala para eles irem embora, até que alguém aparece, sendo o Shadow Bonnie. O sétimo episódio, ele já se passa no verão, com o Fred descansando enquanto os outros estavam sendo eles mesmos. Então o Bonnie ele comenta pro Fred sobre o Nightmare Freddy ter sofrido um acidente, por ele ter sido acertado por um canhão. E ele comenta que o Fred tá cagando e andando pra tudo, até que Candy Cadete fala sobre o pessoal que desapareceu. Então o Fred quer descobrir o que tá acontecendo com os outros. Então o Fred ele dá um resumo ao todo sobre os animatronics terem sido capturados desde o Natal e também que ele, o Bonnie e a Puppet tinham sido capturados por eles. Então o Fred ele quer voltar pra lá pra derrotar eles, mas o Bonnie pergunta como, até que Springtrap, Ennard, Help, Balamboy e Foxy aparecem em um portal. Então o Fred pergunta como eles fugiram de lá e o Foxy fala que eles têm muita coisa para contar para eles, mas eles não sabiam que dois Shadows estavam observando eles. Então eles voltam para a base e comentam que o Fred e seus amigos estão cada vez mais alertas e agora eles sabem sobre o plano deles. Então eles perguntam o que eles têm que fazer para o chefe deles. Então no final o chefe pega uma mão de Nightmare Endo e revela ser o Golden Fred.
O próximo episódio é o especial de Halloween, mas o que vai interessar a gente é o final dele, onde no final dois Shadows capturam o Fred, só que aquele não era o Fred principal, aquele era o Fred de outro universo, enquanto os outros estavam observando os Shadows, indicando que eles não estão só atrás deles, mas também deles de outras realidades. O próximo episódio eu fiquei meio confuso se eu botava ele aqui ou não, mas já que eu já tinha colocado no roteiro, eu vou comentar sobre ele. Esse episódio é um especial de Natal, parte 2, onde os animatronics estavam tranquilos do jeito deles. Mas no final do episódio, o Fred, o Bonnie e o Fox estavam arrumando o lugar. Então o Fred agradece o Bonnie e o Bonnie... No problem. By the way, should we go the other boxes here? What? Então o Fred é levado para um local escuro e vazio, onde ele vê todos os seus amigos como se fosse uma visão de como eles realmente são. E no final ele acorda do pesadelo. E agora vamos chegar no grande episódio de 40 minutos. Vamos lá que temos muita coisa para resumir. Isso aqui vai ter muitas revelações, reviravoltas, crossovers e tal. Vamos logo falar sobre isso. What? What? Esse episódio começa com o episódio do Dia de Ação de Graças. Sim, aquele mesmo primeiro vídeo que começou toda a série. Mas a câmera vai se afastando até que ela mostra o Golden Fred. Então corta para a base do Golden Fred, onde ele olha para um portal até que o Shadow Fred aparece e fala que a missão está indo muito bem. Então o Golden fala para o Shadow olhar o que eles estão fazendo. Então o Shadow pergunta do porquê eles estão capturando os outros de outros universos se eles não são uma grande ameaça. Então o Golden responde que eles não são uma grande ameaça, mas eles são apenas grãos de areia que são levados pelo mar. Então o Goody fala que o Shadow tem um trabalho para fazer. Então o Shadow vai e assim Shadow Fred liga uma máquina que mostra os Shadows sendo produzidos. E também mostra o Goody Fred mudando de roupa e finalmente abrindo o portal para começar o seu grande plano. Então a cena corta e mostra o Foxy e os outros que estavam escondidos dentro de uma cabana, e lá o Foxy explica o que aconteceu quando eles estavam desaparecidos. Ele explica que depois que todos foram capturados, ele foi botado para lutar contra uma robô que ele não conhecia, entre aspas. Mas ele acabou vencendo ela, e ele ficou alguns meses na base se escondendo, até que finalmente encontrou os outros e libertou eles. Mas assim mesmo, eles quase foram pegos, mas conseguiram fugir. Então o Bonnie ele pergunta sobre a arma de portais para o Foxy, só que então o Springtrap responde que aquela arma de portais pode levar eles a qualquer realidade, indicando que não existe só uma, mas várias realidades. E ele termina falando que eles têm que tomar cuidado porque eles não sabem o que pode ter em outras realidades. Mas então o Bonnie lembra e pergunta onde estava o Ned B, e ele fica irritado falando que eles tinham que colocar um chip nele. Então o Fox pensa e pergunta para o Puppet ver se ele tinha um chip atrás dele. Então o Puppet dá uma olhada e encontra o chip que os Shadows deixaram. Então os Shadows invadem o local e capturam todos os animatronics de lá. E agora eles estavam derrotados, porque eles estavam presos em um local cheio de animatronics, e o Foxy ele desiste de tudo, falando que aquele era o fim deles. Apenas se alguém magicamente tirasse uma chave do chapéu. E Puppet estava com a chave. Então corta para uma cena do Goldie olhando para seu chapéu e relembrando o seu passado. E vamos voltar para o Dia de Ação de Graças, quando todos estavam brigando e conversando. Goldie ele tinha saído da mesa e foi até a sala de segurança e vê um computador ligado. E lá passava uma gameplay de FNAF e o Goldie Fred se assusta com ele mesmo, perceber que sua realidade é só uma mentira e que ele e os outros não são daquele jeito e são mais assustadores e sombrios. E com sua cabeça agora distorcida com a realidade, ele teve um plano. O primeiro passo era capturar o Springtrap da sala de serviços, só que teve um problema que o Foxy ele viu isso e estranhou aquilo. Então o Goody Fred ele pegou um PC e apresentou o Foxy aquele episódio uma robô adolescente que eu não preciso mais comentar, por favor, para com isso. E isso fez com que o Foxy ficasse distraído. E também o Goody Fred ele capturou o Fredbear para poder trocar de roupa com ele. E assim ele andava por vários lugares até chegar em um local
local onde ele criaria a arma de portais, mas com tantas tentativas que quebraram seu corpo, ele finalmente conseguiu. E óbvio que ele também trocaria a roupa novamente, e ele deu a vida para 2 Shadows, e assim mandou eles capturarem a Baby e também construir o Shadow Bonnie e o Fred. E assim eles criaram a máquina para construir os Shadows, e depois eles capturarem o Ennard quebrando a caixa de voz dele e também todos os outros eventos que aconteceram nos outros episódios. Até que o Golden Fred ele é interrompido pelo Shadow Fred, que fala para o Golden que eles pegaram aqueles que ele queria. Mas só que tinha um probleminha, eles tinham fugido. Então o Golden Fred solta o alarme, enquanto isso o Fred estava escondido com os outros. Então eles percebem que não tem muita gente para derrotar eles. E como a Puppet de alguma forma conseguia pegar as armas deles, o plano deles era ir para outras realidades e chamar mais pessoas para ajudá-los. Então eles formaram equipes para se separarem e poder ser mais rápido. E assim começa aquela parte do Ultimato onde eles voltam no tempo para poder pegar as joias do infinito. Assim meio que nesse eles só viajam por realidades, pra falar a verdade, então não faz muito sentido. Mas o chefe, ele tava muito irritado com a fuga do Fred e dos outros. Então o Shadow aparece e confirma a fuga deles. Então o Golden Fred abre o portal e fala que sabe aonde eles podem procurar. Então, a primeira jornada é entre o Fred e o Bonnie, que vão para uma realidade bem estranha. Eles até tentam falar com uma Baby e um Help, mas isso não dá tão certo. Então, o Fred sobe do palco e fala que os universos deles estão em risco e que um exército está indo para acabar com eles. Então, ele pede a ajuda deles, mas eles não gostam da ideia. And we will subscribe to your channel. Já temos um pouco de pessoas para o nosso pequeno exército, só que tem um problema, os Shadows estavam observando eles de fundo. Algo de interessante que eu tenho que falar sobre esse grande episódio é que nesse episódio, cada universo é animado por uma pessoa diferente, ou seja, cada universo tem uma animação diferente ou uma ideia diferente, e isso é bem legal. Então o Fred vai para outra realidade que vê ele mesmo deitado escutando música, então ele chama a atenção dele e assim o outro Fred pergunta se o Fred levou o Bonnie e o Foxy, mas o Bonnie aparece atrás dele sem cabeça. Então o Fred explica que eles precisam da ajuda deles e que ou eles vão com ele ou eles vão com Shadows. Então os Shadows aparecem e no final os dois decidem ir junto com o Fred. Então, na base dos Shadows, o Shadow Fred fala que os planos mudaram e ao invés de manter o Fred e seus amigos, e sim matar eles. E agora vamos focar no Full-Time Fred, a Anemone e o Kent Cadet. E eles vão para a realidade do Bald's Basic. E lá eles encontram o Bald e esse cara que eu não sei o nome, mas não importa porque os Shadows matam ele. Então o Full-Time Fred aparece e joga uma bebida no Shadow e eles fogem com o Bald. Então o Shadow chama reforços enquanto o Kent Cadet explica toda a situação pro Bald e que eles precisam da ajuda dele. Até que o Fred fala que alguém tá vindo. Então os três saem correndo de lá e eles conseguem fugir dos Shadows, mas um deles aparece e ataca o Full-Time Fred, até que o Prize atrapalha o Shadow e o Bald mata ele. E não, eu não pesquisei no Google pra saber o nome do Prize. Então antes de morrer, o Shadow fala que não importa o que eles fazem, o chefe vai ganhar e eles irão perder. Mas então o Kid Cadet fala que vale a pena tentar, e no final eles vão embora de lá. Oh yeah. Thanks. A próxima realidade é de Team Fortress 2, que o Soldier estranha pelo time azul não aparecer, possivelmente porque eles foram pegos pelo Golden e os Shadows. Mas então o Fox aparece e fala que eles podem resolver tudo aquilo com bebidas, mas o Soldier não topa, mas o Demo Man topa a bebida. Eu acho engraçado porque a gente saiu de FNAF pra Baldur's Basic e agora pra Team Fortress 2. Cara, como essa série é o máximo. Então agora vamos para o Springtrap e o Ennard, que são em uma realidade escura, que só tinha uma árvore e quando o Springtrap encosta nela, eles vão parar em outro lugar, como no FNAF Road, que tem essas árvores bugadas, e que você normalmente tem que ficar vagando pelo local e encontrar outras árvores. E é isso que eles fazem, enquanto eles vagam pelo local, eles encontram uma tica destruída. Mas acaba cortando a cena para a próxima realidade, sendo de Band, e lá eles estavam fazendo uma música até que o Help e o Plushtrap atrapalham tudo. Então todos de lá ficam putos com eles e com isso o Help usa a Bíblia para jogar o Band no portal. Mas o Help é atacado pelo caderno de uma série bem esquecida, que acho que quase ninguém se lembra.
Fala a verdade, acho que esse caderno de Don't Hug Me I'm Scary tá aí porque acho que teve alguma coisa de lá naquela época. Eu não sei, cara. Don't Hug Me I'm Scary não teve nada até hoje. Mas eu achei legal a referência do Don't Hug Me I'm Scary. O relógio também aparece, mas o Plush Trap também leva eles. Agora vamos para Puppet e Security Puppet, que estavam em uma realidade onde tinha um Puppet superior, como posso chamar, e uma realidade onde ele observa memes que morreram. Ou se ele visse hoje em dia como é que os memes morrem rápido, ele ia ter um monte de meme pra lanchar. Então o Puppet estende a mão pra ele e ele sente vontade de ver uns amigos antes de morrer. Então ele fala que tem alguns outros Puppets que ele pode chamar. Enquanto tudo isso, o Bonnie e o Scrap Trap não estão indo muito bem nessa missão. Então depois dessa jornada, o Fred e o Bonnie decidem ver se eles têm pessoa suficiente para a batalha. E lá estava cheio de pessoas, como a trupe da Puppets e vários outros personagens de franquias diferentes. Então o Fred acaba perdendo uma orelha e decide beber um pouco. Mas ele acaba dormindo e ele tem aquele sonho do último episódio e vê todos seus amigos, só que como eles realmente deveriam ser. Então o Fred acorda assustado e assim o Bonnie fala para o Fred falar para todo mundo sobre o que está acontecendo. Mas ele pergunta por que não o Fox, já que ele sabe de toda a situação. Mas é que o Fox estava meio ocupado com os novos amigos dele. Então o Fred decide fazer o discurso. Então, no discurso, o Fred fala que todos estão lá por causa de um exército de Shadows que estavam sendo comandados por um antigo amigo deles, e que eles não sabiam como ele estava fazendo isso, e que ele estava capturando vários universos, e agora eles tinham que fazer alguma coisa e acabar com isso. E então todos levantam a mão com a guerra sendo iniciada. Mano, isso é mais emocionante que Ultimato, velho. Eu tô falando e eu vou repetir isso todo vídeo, velho. Então no final, o Fred fala que ele sabe aonde o chefe vai atacar primeiro. Então, cortando para a base do Shadows, o Shadow Bonnie fala se o Shadow Fred está indo bem com os planos do chefe. E ele fala que sim, sem nenhuma ajuda do Shadow Bonnie, mostrando que os dois não se gostam muito. Então o Shadow Bonnie fala que o chefe mandou ele fazer coisas mais importantes do que o Shadow Fred. Então o Shadow Fred pergunta se ele não deveria estar fazendo essas coisas. E no final, revela algo gigante que eles estão construindo. Então a cena corta para o Fred e os outros que estavam esperando os Shadows. E eles se perguntam se eles iam aparecer, até que aparece o exército dos Shadows. Então o Shadow Fred fala que eles podem negociar e fala que se eles se renderem, eles podem poupar eles. Mas o Ened estraga tudo, então o Shadow Fred... Desculpe pelo Pig Pet. Vamos voltar à guerra. Então a guerra começa com o time do Fred tendo vantagem, mas os Helps são atacados pelo Shadow Fred, mas o Scrap Trap aparece e derrota o Shadow Fred. E não me pergunta por que a cabeça dele parece do Jimmy Neutron. Isso foi ideia do Scott, lembrem disso. Então o Shadow Bonnie vê o Fox montado na robô e ele derruba os dois. E ele fala que deveria ter acabado com ele antes, até que ele toca o áudio do episódio proibido que eu já falei um monte de vezes aqui, pelo amor de Deus. Então ela grita tão alto que faz o Shadow Bonnie arrancar as orelhas dele. Então os Shadows estavam perdendo a guerra rapidamente. Então um deles decide falar com o chefe e explica toda a situação. Então o chefe fala para ele avisar os outros que o projeto SS ia iniciar.
Então todos se escondem e então o Bonnie fala que eles poderiam chamar um monstro gigante para derrotar ele, mas o fantasma Marshmallow tem sua cabeça arrancada. Então o Vets pergunta se ele tem um plano B, até que Didi abre um portal e revela o fucking Godzilla. Cara, só tem uma reação. Então o Godzilla e o animatrônico gigante brigam e o Fred comenta que essas lutas normalmente demoram 50 minutos, só que essa demora 2 horas. E o Fred, cansado de esperar, ele decide entrar no robô e acabar com aquilo. Então o robô cai e o Bonnie percebe uma abertura no peito dele e fala que é uma chance do Fred de entrar lá. Então o Fred vai lá dentro. This whole thing has sure been one hell of a special strike. Yeah, I said it. Don't start rolling the credits. E lá o Fred encontra o Golden e fala que ele não precisa fazer isso, e que ele sabe que eles não deveriam ser assim e que eles deveriam ser assustadores, mas eles gostam de ser assim. Então ele fala para o Golden que eles poderiam acabar com isso e sair do robô. Mas o Golden atira nele e fala que isso tá errado, então os dois começam a brigar e assim o Fred ele puxa uma alavanca e desliga o robô, e o Godzilla decide soltar uma pólvora atômica no robô, fazendo o robô explodir tudo. Então no final, o Golden Fred vê que seu plano deu errado e que tudo já era. Então ele pega a mão do Fred e ele se desliga. Mas então corta para o Bonnie que ele acorda um lugar onde tem uma máquina que estava observando eles. Mas ele acorda e vê que tudo acabou. E ele também se desliga. Então o Springtrap e o Energy aparecem e percebem que era tarde demais. Mas eles ainda poderiam consertar a Chica. Eu lembro que quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, que foi muito tempo atrás, eu lembro que eu assisti esse episódio e eu entendi a história sem saber de nada, já que eu não entendi o que os personagens estavam falando. Mas agora que eu vi a versão legendada, é muito melhor entender as coisas. Mano, a história dessa série é incrível. Eu adoro que ela junta o humor pra disfarçar uma grande história por trás. Isso é surpreendente, cara. O canal que fez isso é o máximo. E eu gosto muito dessa ideia da história, que eles não deveriam ser daquele jeito, que eles deveriam ser assustadores. Isso é uma ideia genial da história. E como eu tinha falado antes, eu também achei muito legal que cada universo era feito por uma pessoa diferente. Então a animação mudava e a ideia mudava. Eu achava isso muito legal. Então eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Special Strike. Então até a próxima. Mas, meu espectador idiota, mas esse ainda não é o final, já que temos que falar da Ultimate Custom Night especial, que depois que todos morreram, eles foram parar na Ultimate Custom Night, onde eles não se lembravam de nada. Só que os 3 episódios não são tão importantes
bastantes, eu espero. É que eu não sei porque eu pulei esses 3 episódios, porque o quarto episódio, ele, em minha opinião, é o mais interessante dentre eles. E nesse especial, a gente pode ver a Puppet, que depois de matar o guarda, ele vê um chapéu que começa a se lembrar das coisas que aconteceram antes. Mas ele vai embora, enquanto no fundo podemos ver o Glitchtrap observando tudo. E sim, eu tô pulando as piadas só pro vídeo não ficar longo, mas eu recomendo muito tu ver esses vídeos porque é muito bom e possivelmente tu vai tirar uma risada. Mas continuando, depois temos o Toy Fred que tava jogando, mas ele morre e o Glitchtrap entra. E o Toy Fred também começa a se lembrar das coisas e tenta sair da sala, mas o Glitchtrap não deixa e pergunta por que ele não tá indo de acordo. Então ele usa um dispositivo que buga o Toy Fred e remove ele. Então corta para a cena do Help pegando o corpo do Glitchtrap, que eu não encontrei a cena dele sendo deletado, nem sei se tem no vídeo, só não encontrei a cena. Mas enquanto isso, o Glitchtrap fala com o Help e pergunta por que eles se lembram do passado e que eles agiram meses do mesmo jeito para depois pararem com isso. E no final ele fala que ele só tem um propósito e com isso ele remove o Help por não fazer o seu propósito. Mas o Fred ele vê isso e ele leva o Glitchtrap para todo mundo ver, até que o Glitchtrap se explica falando que ele tá fazendo aquilo para que eles não sejam removidos. Ele cita sobre alguém que se vê que eles não forem eles mesmos, ele vai notar e que ele vai mudar eles. E então ele fala que removeu os outros para que o resto deles pudesse ser eles mesmos e que ele não veja algum problema neles. Mas já era tarde demais e no final eles são deletados. It's too late. He saw us. Então essa foi a história de Special Striker por enquanto, já que eu ainda vou ter que falar sobre Special Striker Rebellion, que é a continuação dessa série. Mas eu só vou fazer um vídeo sobre se esse vídeo der certo e se vocês quiserem também, ou se me der vontade. Ainda mais que quando eu estou editando esse vídeo, recentemente o criador lançou o teaser da terceira parte de Special Striker, ou seja, essa série ainda continua. Então eu não tenho muito o que falar no final desse vídeo, a não ser, por favor, ajude esse canal, dê o like, se inscreve e comente alguma coisa. Então até o próximo vídeo. Tchau. Isso foi bem gay, não é, Shadow Freddy? Sim, senhor. Isso não valeu pela espera. Não valeu merda nenhuma. Vamos ver lá no cinema ver Vingadores Ultimato, ao invés dessa porcaria. Com certeza, vamos lá. Tem uma velha no caminho, mas vamos resolver essa porra. Tudo bem.